Olá, me chamo Eduardo de Matos, né? Atualmente estou na coordenação nacional do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Também estou na presidência, né, do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População de Rua, né, em Goiás, e trabalho também como educador social na Secretaria Municipal de Saúde, né, no consultório na rua. Essa atuação com a população de rua se deu através, né, da minha própria trajetória de rua. E esse, né, processo até chegar aqui se deu através do Movimento Nacional da População de Rua, que faz frente, né, aos direitos, né, que busca aí, de alguma forma, garantia de direitos para a população em situação de rua. Tudo isso teve um histórico, né, de desenvolvimento no nosso país, e foi bem no início dos anos 2000, né, que começa a se ter, né, uma aglomeração maior dessas pessoas em situação de rua no nosso país. É importante a gente lembrar que nosso país ele desenvolveu de uma forma muito acelerada, né, e com isso não conseguiu garantir políticas públicas, né, que pudessem contribuir, né, de forma positiva no desenvolvimento das pessoas no nosso país e bem como no seu desenvolvimento. Nesse sentido, né, no início dos anos 2000, nós éramos aí em torno de 200 mil, né, brasileiras e brasileiros aí no nosso país. Nosso país, nesse momento, começa, então, a ter esses sujeitos, né, de uma outra característica. Sujeito antes que tinha muito mais relação ali ao mendigo, né, ao cuidado, aquele homem do saco, e, de repente, começam a aparecer trabalhadores, pais de famílias, né, pessoas da sociedade que acabam entrando, de alguma forma, em conflitos nas diversas áreas da sua vida, né, área profissional, área familiar, e com isso acaba chegando na situação de rua. Então, nesse momento, a gente tem, né, acho que a grande boom, assim, das pessoas em situação de rua com maior evidência, né, no país. Lembrando que isso é algo que existe desde o início da humanidade, mas, né, que a gente percebe no nosso país de uma forma mais, né, crítica, pode-se assim dizer, e agravante, foi nesse início dos anos 2000. Alguns estados, né, como São Paulo, BH, Belo Horizonte, Salvador, já iniciavam uma discussão, né, mais preocupante, pode-se assim dizer, né, com o olhar político para essas pessoas, que até então só se falava em sopa e agasalho, né, para essas pessoas, que era o mendigo, né, tinha toda uma campanha, né, que era feita nesse sentido. Então começa a se discutir, né, preocupados, né, em saúde, né, em direitos humanos, em assistência social. Então, esse era mais um olhar político já dessas pessoas. Como elas começam a aglomerar na cidade, né, nas grandes centros, e são pessoas que vêm de algum desequilíbrio, e com isso manifestam aí um comportamento aquém daquele habitual, né, enquanto ali vivendo em sociedade, na rotina do trabalho, da família, né, e social. Isso é algo que se perde, então, esses sujeitos, na sua aglomeração nas cidades, ele acaba incomodando muito, né? Incomoda os comerciantes, né? Incomoda ali a sociedade que passa por ali, com, inclusive, alguns espaços, né? Uso abusivo de substâncias, né? A polícia é acionada com frequência, então tudo isso vai gerando violência nesse espaço. E aí a gente teve essa intolerância já com a morte do índio Galdino, né, no início dos anos 2000 ali em Brasília, né, estava dormindo e foi queimado. E para nós do movimento, um marco foi justamente em 2004, quando aconteceu a chacina da Praça da Sé, né, dia 19 de agosto de 2004. Um grupo de pessoas que estavam dormindo ali na rua presenciaram um fato lá e acabaram sendo assassinados. Então, nesse momento, a população de rua ela se indigna com essa situação, né? Ela, pô, já perdeu tudo na vida e agora não está tendo nem como ali ficar mais na rua, naquele espaço, por conta da intolerância social e profissional. E aí a gente acaba, então, iniciando, né, essa luta. A gente tem uma hierarquia social posta, né,
que temos ali no andar mais próximo os catadores de materiais recicláveis, né? Eles, na hierarquia social, estão ali acima, e no ano de 2005, né, no Festival Lixo e Cidadania, eles já estavam se organizando enquanto movimento social, e a galera do movimento, então, vai lá, né, percebe que a situação de rua, né, no primeiro momento, ela busca por segurança pública, devido a essa extrema violência, né, intolerância, mas ela percebe que a rua, na verdade, era uma questão muito mais ampla do que somente segurança pública, né, como saúde, habitação, a garantia de alimentação segura, direitos humanos, esporte, lazer, cultura, e ela, então, se inicia enquanto movimento social, né. E aí, com isso, então, ela reúne diversos atores, né? As academias, a sociedade civil, os ministérios, né, de Brasília, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social, né, na época. E, então, se iniciam encontros periódicos para compreender, né, esse público, essa nova perspectiva que começava a ganhar as ruas país afora. Então, após 5 anos de discussão, né, periódica, assim, dentro desse período, né, se constrói a Política Nacional para a População em Situação de Rua, através do Decreto 7.053, né, de 23 de dezembro de 2009. Então, isso é um pouco assim da história, né, do início, né, da luta desse movimento social, e ele surge através, né, da indignação com a violência, né? São Paulo foi ali o primeiro estado a aderir enquanto movimento social, né? E hoje nós estamos em 18 estados, né? Goiás foi o 12º estado, né, a fazer a adesão ao movimento social. No momento que aqui em Goiânia também a gente vinha de um cenário de extrema intolerância, né? Isso já no ano de 2012, quando a gente teve aqui 47 assassinatos, né, de pessoas em situação de rua, mais 7 tentativas. Então, isso chamou a atenção do país, né? De repente, estava passando no Jornal Nacional. E aí, então, o prefeito se incomodou, o Ministério Público se incomodou, né? Porque a rua, ela, de certa forma, passa invisibilizada, e é através desses episódios que a gente, então, consegue dar visibilidade. E aí, o prefeito, na época, ele fez a adesão, né, à política nacional. Com isso, criou-se comitê, né, de monitoramento dessas políticas, e uma das preconizações dessa política é justamente a fomentação do protagonismo, né, desses principais interessados, que é a população em situação de rua, né, através da ocupação desses espaços, né, de controle social, como comitês, conselhos, né, e por aí vai. Então, a gente aqui começa a fazer essas discussões, né, chamando, né, os profissionais, né, de responsabilidades, considerando que a política é uma política intersetorial, então ela deve trabalhar junto, né, saúde, assistência social, segurança pública, educação, lazer, e com isso chamou nessas diversas pautas e começou-se, então, a desenvolver um trabalho aqui no nosso município. Então, o movimento hoje ele faz frente, ocupa diversos espaços, né? Quando eu aqui no início me apresentei, coloquei que eu estou na presidência, né, do Comitê Estadual, né, de Acompanhamento e Monitoramento, é justamente, né, um desses espaços onde se leva, né, a voz da população em situação de rua através do movimento social. Que aí a gente tem nossos encontros, né, a gente tem nossas plenárias, formações, e daí a gente tira, né, além, né, do contato que a gente tem cotidiano com as pessoas em situação de rua, e a gente acaba formulando e construindo, né, nesses diversos segmentos aí, a política de interesse mais assertivo para esse público. Nós, do Movimento Nacional hoje, né, temos uma frente parlamentar, né, onde está sendo discutido várias questões políticas, projetos de lei, né, tanto no âmbito estadual, municipal e federal, tudo acontece, né, esse movimento social, que é justamente
mudar, né, os interesses, mudar a forma como a funcionalidade, né, das coisas, das políticas, dos serviços para a população em situação de rua. Então, isso é um pouco, né, da nossa luta, do movimento social, né? E aí há de se considerar que, como foi um decreto de 2009, né, e a gente então tem 10 anos de política nacional para a população de rua no ano de 2019, o que nos chamou muito, né, a reflexão, onde inclusive o movimento, né, os 18 estados foram, né, a Brasília fazer uma marcha, né, agora em 2019, buscando justamente discutir essas questões, porque nem sequer virou uma lei, ele ainda continua sendo um decreto, né? Isso é muito preocupante. Muitas coisas não conseguiram sair do papel e alguns estados, né, inclusive estados mais conservadores, como Goiás, estados do Nordeste mais distantes. Então, é um pouco dessa luta e dessa reflexão dos 10 anos, né, de política, né, de desenvolvimento no nosso país. Um ponto de pauta importante da discussão do momento, considerando que já há pelo menos 2 anos vem se discutindo uma outra perspectiva, né, política para a população em situação de rua. O decreto 7.053 ele é muito bom, muito oportuno, né, assertivo nas suas idealizações. Entretanto, uma coisa que sempre acaba emperrando para as pessoas em situação de rua é justamente que, por exemplo, ele vai acessar comumente o serviço social, né, para ver um albergue, uma hospedagem, a questão de documentação, né, vai ser encaminhado para a saúde, né, e, enfim, trabalho. E nessa perspectiva, a moradia está lá em último. E quase nunca as pessoas conseguem acessar, então, a sua própria moradia. O que faz com que outros países começaram a desenvolver a proposta da moradia em primeiro, né? Ela coloca a moradia em primeiro, então ela vai readaptando, ressignificando, né, a vida através dessas outras políticas. E com isso, percebeu-se, né, 2 anos de discussão no nosso país, com referência em outros países que já desenvolvem há muito tempo, né? Alguns países em 2 anos erradicaram em 50% o número de população de rua, outros países em 80%, né, o número de pessoas em situação de rua. Então, isso foi estudado, né, e analisado e readaptado aqui no contexto do nosso país, né, com a tradução para moradia em primeiro, e tem alguns pilotos já em desenvolvimento. Nós, aqui no estado de Goiás, estamos no CIAMP Rua Estadual já desenvolvendo, né, um piloto de 20 unidades. Então, a gente acaba nessa perspectiva, né, de discutir nesse anseio. Pensando que vamos avançar de forma muito positiva com isso, considerando que é uma política mais baixa, né, de menor custo, né? Aliás, estamos desenvolvendo aqui, né, um projeto piloto do Moradia em Primeiro, né? Tem alguns estados já desenvolvendo esse piloto aqui no nosso país. E então a gente tem a perspectiva, né, já que ele é 5 vezes mais barato do que a forma como está posto aí, ou em situação de rua, acessando, né, as unidades de serviço social, de saúde, né, enfim, de todos os políticos postos aí para eles. Então, essa é a nossa discussão atual, né, e a gente sabe da importância que tem as políticas públicas no desenvolvimento humano, seja em qualquer fase da vida das pessoas. Então, quando a gente vê, né, as pessoas em situação de rua, e ainda mais que tem uma cultura, né, que rotula, que estigmatiza e que tem um preconceito muito forte com essas pessoas, através do acesso às políticas públicas, a gente consegue ressignificar a vida dessas pessoas, desmistificar, né, esse padrão cultural que está colocado, que está posto, né, para as pessoas em situação de rua. Então,
esse é um pouco da nossa luta e do nosso anseio, né? Eu espero que tenha contribuído, né, com essa iniciativa do NAJUP, que é de extrema e suma importância, né, para a gente avançar e ter uma realidade menos danosa, né? Já que são estudantes, né, que se preocupam com o futuro, né? Para além da necessidade pessoal de alcançar, né, uma boa condição de vida, né, conseguir se manter de forma digna através de um trabalho, também se preocupa com a dignidade social, que é de suma importância, né? A gente vivencia nesse momento de pandemia, onde foi colocado aí, né, a questão do isolamento social. E todo mundo tem percebido a dificuldade que né, às vezes ficar em quarentena. E a rua já vivenciava, né, esse isolamento social, esse afastamento social, de uma forma, né, velada, né, pode-se assim dizer, através do estigma, do preconceito. E eu acho que isso nos chama muito à reflexão e nos cobra, sobretudo, uma postura, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais, para que a gente possa desenvolver um trabalho mais assertivo e, sobretudo, desenvolver políticas que de fato contribuam, né, na vida das pessoas. Então, acho que era um pouco, era isso, né? E deixo aqui, né, a minha disponibilidade, né? Se alguém tiver interesse de entrar em contato, né, o nosso e-mail é o mnprgo@gmail.com, e meu contato é 629-8279-4247. Abraço, boa sorte aí para todos nós.